Seja bem-vindo a mais um programa produzido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sempre trazendo novidades, coisas inerentes ao mercado do administrador para você, para que você esteja por dentro de tudo que acontece na administração nacional e por vezes internacional. Hoje nós vamos conversar com o administrador Eduardo Lemos e vamos falar sobre cálculo judicial. Eduardo Lemos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer, bom dia. Meu nome é Eduardo Lemos, eu sou sócio da empresa Qualiconte, Grupo Qualiconte, e um dos segmentos é a parte de cálculo judicial e assistência técnica em perícias. Somos uma empresa do Rio de Janeiro e abrindo filiais agora em Vitória e Salvador. O motivo da nossa conversa hoje é tipificar um pouco esse segmento que é desconhecido do pessoal, até de administração e de contabilidade também. Eu também sou formado. E como é algo desconhecido, a gente pode começar, acho que conceituando o que seria cálculo judicial, né? Nos bastidores aqui, o Eduardo comentou que em algumas palestras que ele faz, quando pergunta sobre isso, a resposta geralmente é: a maior parte das pessoas não conhece. Então, o que seria o cálculo judicial, o conceito? Nós vamos tipificar a parte o serviço de cálculo judicial em dois segmentos. O que é realizado em esfera privada, ou seja, você é parte em um processo e contrata uma empresa como a minha para realizar as contas, a aritmética, para resultar em um valor que vai ser apresentado no processo. Então, normalmente é o advogado ou a parte do processo nos contrata para apresentar uma planilha de cálculo. Nós chamamos esse serviço de cálculo judicial em esfera privada. E nós temos os cálculos judiciais que são realizados em perícias técnicas em processo. Um perito ele é designado pelo juiz daquela ação. Mas também existe o assistente técnico, que é contratado pela parte. Então, nesse momento, meio que se mistura o que é em esfera jurídica do que é em esfera privada. Porque na esfera jurídica você pode ser perito, inclusive sendo administrador, contador. No Código de Processo Civil, artigo 145, delimita que tem que ser registrado em um conselho de classe específico e que tenha conhecimento sobre aquela matéria que você vai periciar. Então, se você vai para uma ação que versa sobre cálculo de rescisão de contrato de trabalho, cálculos aritméticos de horas extraordinárias, cabe perfeitamente para um administrador de empresa, devidamente registrado no CRA. E você pode lá deixar o seu currículo, tá? e ser designado num rol de peritos e ser chamado a periciar aquele processo. E para as outras duas partes, porque num processo você tem um autor e um réu, para as outras duas partes, faculta-se a designação de um assistente que acompanha o perito. E os assistentes técnicos também têm que ter as mesmas tipificações, registros em conselhos apropriados e conhecimento sobre o tema. Na parte de cálculo judicial em esfera privada, normalmente, na Qualiconte, nós temos profissionais das mais variadas graduações. Nós temos advogados, contadores, administradores, economistas que trabalham com esse tipo de serviço. O administrador, na sua opinião, ele está por dentro de todo esse conhecimento, ele sabe como utilizar o cálculo judicial para sobreviver dentro do mercado de trabalho, na sua visão? Como está essa situação? Veja, como eu estava falando com o senhor, em rodadas de palestras em faculdades, normalmente em entradas de curso, a última aqui na freguesia, numa sala de 40 alunos de primeiro a terceiro período, que é em graduações de contabilidade, administração de empresa e direito. A primeira pergunta que eu sempre faço é: quem sabe o que é um calculista judicial, para poder testar a plateia? Na última, mais ou menos 40 alunos, 2 levantaram a mão. E essa é a média. Entre 2 a 3 pessoas nesse tipo de segmento vão saber o que é um calculista judicial. E normalmente porque trabalham na parte de folha de pagamento de alguma empresa ou trabalham em algum escritório de advocacia, que tem nesse dia a dia. É um segmento ainda desconhecido. Para você ter ideia, não existe ainda CBO para esse cargo, calculista judicial. Então, até lá na empresa, na contratação, nós temos que adequar esse tipo de atividade a um CBO que não é específico. Então, os administradores, de acordo com as matérias que eles têm na graduação, é amplamente possível que eles realizem esse serviço. Por quê? Para que você faça um cálculo judicial em esfera privada, o que é necessário basicamente é
Conhecimento de legislação trabalhista, se o cálculo for trabalhista. Vamos focar no cálculo trabalhista, porque se for abrir muito leque, vamos ter que ficar aqui muitas horas explicando. Então, cálculo trabalhista aqui é o que demanda maior quantidade de serviço, que tem maior rotatividade. O que demanda de conhecimento prévio? Legislação trabalhista, básico de folha de pagamento, o que é um aviso prévio, o que é um FGTS, o que é um 13º, básico de algumas legislações acessórias, então contagem de juros de mora, imposto de renda, dedução de INSS patronal, INSS de empregado, e de básico a intermediário em alguma planilha, vou só Excel, por exemplo, ou outras, e o Word, ou outros editores de texto com uma redação própria. Porque juntamente com a planilha, que é a parte matemática do serviço, é o que resulta no valor do processo, você normalmente tem que fazer um texto explicando o que foi feito. Então você vê que é tudo muito simples, não é nada muito complexo. Só que eu acredito que, em virtude do desconhecimento desse tipo de segmento, os alunos acabam que saem da faculdade e muitas vezes não têm visão de que existe mercado. E diga-se de passagem, o mercado que ainda não foi atingido pela crise que tanto se fala. E até falando acerca de crise, né, tanto se fala, qual a relevância de o administrador conhecer isso para que ele sobreviva dentro do mercado? É de total relevância, porque, como eu disse antes, no segmento de cálculo judicial em esfera privada, nós ainda não observamos qualquer tipo de decréscimo em quantidade de serviço nem em valores. Ao contrário, em detrimento de algumas particularidades do Brasil em termos de legislação trabalhista principalmente, vários empresários de grande porte, não sou eu que digo, o mercado brasileiro é um mercado inseguro. Então o número de litígios é muito grande. Se o número de litígios é muito grande, por resultado, a quantidade de serviços de cálculo judicial será muito grande também. E é absolutamente relevante, só para você ter uma ideia. Um salário médio de um calculista judicial que nós chamamos de sênior, que seria um calculista judicial que analisa o processo do início até o fim, planilha o processo do início até o fim e emite um parecer técnico, gira em torno de R$ 2.500. É um salário médio e existem remunerações maiores, tá? Dependendo do nível de experiência. Esse valor é maior do que o piso estadual do Rio de Janeiro de 2015 para contadores e administradores. Sem falar o fato que você já pode estar na faculdade de administração, já entrando nesse segmento, se aperfeiçoando, para já sair da faculdade recebendo um valor que é maior do que o próprio valor do piso estadual. Existe algum curso específico para aprofundar mais esse conceito voltado para o administrador, para o estudante de administração? Como está esse mercado também de oferta de cursos? Na parte de cursos de capacitação, você tem alguns cursos em algumas empresas de folha de pagamento, por exemplo, de 16 a 30 horas, com um custo bem razoável. Só que a grande realidade é o seguinte: você vai sair com uma carga cultural elevada, porque você vai ter acesso às legislações, em torno das legislações você tem gravitando súmulas dos tribunais, orientações jurisprudenciais, existe toda uma carga conceitual concentrada num serviço bem específico. Então, por mais que você tenha a carga cultural adequada, realmente o melhor é que você entre como trainee em uma empresa de cálculo, como o que nós chamamos de calculista júnior, ou calculista aprendiz, onde você começa fazendo liquidações sem ter que emitir pareceres, nem uma análise mais técnica, mas você já vai, por exemplo, aprender a parte prática de planilhamento. Normalmente, apesar de existirem sistemas, softwares de cálculos judiciais, normalmente as empresas utilizam ainda modelos em programas como Excel, devido à flexibilidade de você fazer corte de verbas e edições, o que minimiza o tempo de operação. Então, você, juntando a parte conceitual de folhas de pagamento, de informações sobre as verbas, como elas são apuradas, juntando a parte prática de planilhamento, eu acredito que em 6 a 7 meses já é possível que você esteja andando, claro,
nunca parando de estudar, nunca você pode parar de ler, de pesquisar, de conhecer. Você já consegue estar andando por conta própria. Eu não posso lhe indicar, infelizmente, nenhum curso que seja específico para isso. Na verdade, é uma confluência de informações. Eduardo Lemos, muito obrigado pelos esclarecimentos, por mostrar aí mais uma oportunidade para os administradores e para os estudantes de administração. E já fica o nosso convite para uma próxima oportunidade de recebê-lo aqui. É um prazer, desejo sucesso a todos os meus colegas de profissão de conselho e que nós possamos vencer juntos e conhecer esse novo nicho, que é um nicho desconhecido, mas bastante positivo. Perfeito, muito obrigado. E você que nos acompanha, que acompanha a programação da rádio e da TV CRA-RJ, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau!